Olá, povo abençoado. Então, como vocês podem ver, né? Aqui não é a melhor imagem, não é o melhor cenário, mas eu vim aqui conversar com vocês sobre algo muito importante que na vida de todos, né, acontecem, todos nós sentimos, todos nós já amamos, todos nós também já nos sentimos amados. E eu gostaria de falar sobre o amor, mas falar sobre o amor num raciocínio que eu tive, em algo que o próprio Senhor, né, inspirou no meu coração, e eu gostaria de estar compartilhando, tá? E eu gosto muito de ter a base bíblica para que eu não esteja aqui falando só coisas da Leilane, mas coisas que foram ensinadas para nós através, né, da palavra de Deus, porque no meu caso, para mim, a Bíblia é um guia, é uma carta de amor escrita por Deus que nos traz muita ajuda, né? Muitos conselhos, muitas coisas maravilhosas, tá certo? Então, em Mateus, aqui ó, capítulo 22, o versículo 37 diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui nesse contexto, Jesus estava dando uma resposta, né, aos fariseus que estavam lhe questionando, né, que qual era o maior mandamento que Moisés tinha deixado. E Jesus responde dessa forma: amar ao teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu gostaria de trazer aqui, nós temos, através dessa palavra, duas linhas que nós podemos seguir. Amar o próximo como a ti mesmo. Existem pessoas que não conseguem amar o próximo, né? Ela ama só a si mesmo, né? Olha só para o seu próprio umbigo, só para as suas necessidades, só os seus problemas. Ela acha que só existe ela, que só ela tem que ser feliz, que só ela que tem problema, que só ela que é a mais bonita, que só ela que é o melhor, só ela que tem o melhor carro, a melhor casa, o melhor marido, a melhor família. E aí, assim, nós temos uma pessoa desse jeito, uma pessoa egoísta, né? E uma pessoa egocêntrica. Eu até aqui anotei, né, para nós, eu tirei aqui do dicionário o que significa egocêntrico. Egocêntrico é uma pessoa que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros. E nessa passagem bíblica nós podemos aprender que não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que ele diz ser um mandamento. Ele diz amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então, nessa linha de raciocínio sobre o egoísmo, eu não posso amar só a mim, pensar só em mim, viver só para mim. Não é isso que ele vai nos ensinar aqui. E aí nós vamos seguir uma segunda linha de raciocínio, que é sobre isso que eu quero mais falar aqui, é sobre amar ao próximo mais do que a si mesmo. É lindo como que nós precisamos na nossa vida de ter equilíbrio para tudo. Equilíbrio para amar, equilíbrio para trabalhar, equilíbrio no pensar, equilíbrio no falar, equilíbrio para se exercitar, equilíbrio para se alimentar, porque sem o equilíbrio, algo vai ficar de mais ou vai ficar de menos. Não tem como. Equilíbrio é o quê? Parear, podemos dizer assim, equiparar, tá ali no mesmo nível. O equilíbrio, ele traz isso para nós. Então, quando eu consigo equilibrar,
eu consigo, vamos dizer assim, eu consigo fazer todas as coisas, né? Sem me sobrecarregar, ou sem me sentir menos, ou me sentir mais, ou me sentir inferior, tá? Por isso que nós precisamos desse equilíbrio. Então, amar o próximo mais do que a si mesmo também não é legal. E eu gostaria de compartilhar algo aqui, tá? É algo bem pessoal, mas que o Senhor, ele vem me moldando, vem me tratando, vem me mostrando. E com ajuda, com muita ajuda, né, do meu amigo Espírito Santo, e com a ajuda também da terapia, quando eu comecei a fazer, eu comecei a entender muitas coisas à minha volta, tá certo? Então eu aprendi a amar as pessoas com a pessoa mais amável que eu conheci na minha vida, que foi a minha mãe. A minha mãezinha, ela já dorme no Senhor, né? Já fazem 8 anos que a minha mãezinha não, né, mais faz parte deste mundo, né? Foi para a glória. Mas eu aprendi a amar as pessoas com a minha mãe. A minha mãe tinha um amor pelas pessoas assim que, meu Deus, eu não via minha mãe tratar ninguém com indiferença. Não via minha mãe tratar com ninguém com indiferença. Era pobre, era rico, né? Podia ser o que for, a cor de pele que tivesse, não importava. Podia ser crente, podia não ser crente, né? Beber, não beber. A minha mãe tratava as pessoas da mesma forma. Era um amor assim que, meu Deus. Só que, o que acontece? O que faltou na minha mãezinha? Eu falo isso com temor, com respeito, né? E com gratidão por tudo que ela fez por mim, tudo que ela me ensinou. Faltou na minha mãezinha um pouco de equilíbrio. Porque ela amou demais as pessoas, ela se entregou demais e por muitas vezes ela se abandonou. Ela se abandonou. Eu lembro-me de um episódio em que minha mãe, ela estava adoentada, né? E uma pessoa passou mal e tinha que estar internada, ia passar a noite no hospital. E minha mãe se prontificou a ficar com essa pessoa no hospital. Só que a minha mãe estava doente, ela não podia ir. Ah, mas o amor que transbordava dentro dela não fazia ela ver o perigo que era estar ali naquele hospital naquele momento. E ela foi. E infelizmente, claro, a enfermidade dela também se agravou, tá? Então faltou um pouco de equilíbrio. A minha mãe, mesmo que meus irmãos entristecesse ela muitas das vezes não falava para que eles não pudessem ficar tristes com ela. Mas quando nós não queremos desagradar alguém, na maioria das vezes, nós é que ficamos desagradados. Nós anulamos a nossa vontade, anulamos o nosso querer, anulamos o que queremos para que o outro fique bem. Então isso também é uma forma de amar mais o outro do que a si mesmo. E não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele nos diz, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Então, o bem que eu quero pro próximo, eu também tenho que querer para mim. Tá bom? Se eu quero que o outro fique feliz, eu também tenho que querer ficar feliz. Quem aqui já andou de avião? Quando você pega um voo, né, a aeromoça, antes de decolar, ela dá algumas instruções ali. E uma das instruções é assim, ó, em caso de acidente, né, caso aconteça alguma coisa, o avião tá lá caindo, cairá a máscara de oxigênio sobre a sua cabeça. Primeiro, coloque em você, tá? Para que depois você consiga socorrer alguém.
tá bom? E ela diz assim, entre idosos e crianças que tem mais dificuldades, fica ali mais desesperado e tal. Mas primeiro fala, coloque a máscara em você. E é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós ficamos com a falta de oxigênio, ficamos com a falta de alegria, ficamos ali remoendo coisas para que o outro fique muito bem. E nós vamos nos calando, vamos engolindo. Só que de uma forma ou de outra, essa tristeza, essa angústia, ela vai vir para fora. E muitas das vezes ela vem em forma de enfermidades, né? É muito comum a gente ver uma mãe que tem filhos pequenos aos berros, ansiosas, desesperada, e a gente julga. Até porque eu já fui julgada, né, quando eu tinha meus filhos pequenos, e eu também já julguei. Nossa, por que grita tanto? Mas o que acontece? É uma junção de coisas, de ansiedade, de medo, de coisas. Por quê? A mãe, é muito comum isso entre mulheres, porque a mãe é uma pessoa que se doa mesmo por inteiro. O pai também se doa, mas na maioria dos casos a mãe ela tem que se doar. Por quê? O bebê depende dela para tomar banho, depende dela para trocar fralda, depende dela para se alimentar, né? O bebê depende dela para dormir. Então, o bebê recém-nascido, ele é totalmente dependente, né, de um adulto e geralmente esse adulto é a mãe. Por mais que o pai seja presente, por mais que o pai ajude, né, seja um bom companheiro, né, que existem, graças a Deus eu tive essa ajuda e conheço outras pessoas que tiveram também muita ajuda, mas a mãe é a que se doa totalmente. Então, muito comum entre as mães amar mais, né, o bebê, que é comum, que tá ali cuidando, do que a si mesmo. Leilane, mas isso não é normal? Isso não é natural? Tá errado? Não está errado você amar o seu bebê ou amar o outro muito, 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 muito. O errado é você se abandonar. Se anular, como se não existisse mais sentimentos seus. Um exemplo, muitas mães se sentem culpadas quando diz que, eu estou cansada. Aí tem gente que chega julgando, olha, mas hoje está cansada e não queria filho? Sim, meu amor, ela queria filho. Mas ela está se sentindo cansada. Qual o problema se sentir cansada? Qual o problema se sentir angustiada? Qual o problema? Não existe nada, não existe problema nenhum, gente, em sentir. Não existe, tá certo? Então, assim, eu aprendi com a minha mãe a amar as pessoas, mas eu só fui aprender a ter equilíbrio entre esse amar o outro e amar a si mesmo com a ajuda do meu amigo Espírito Santo e também com a ajuda de terapia. Entendeu? Foi que eu consegui força suficiente para estar superando tudo isso, né? E tá vencendo. Por isso, eu quero dizer para você, não se diminua para caber no mundo do outro. Você importa, suas dores importam, seus desejos importam, seus sentimentos importam, seus pensamentos importam. Tudo em você importa tanto quanto no outro. Mas na maioria das vezes nós achamos comum nos entregar por inteiro. E não, depois eu falo sobre isso que eu tô sentindo. Eu quero fazer tal coisa, mas por amor ao outro, eu não vou fazer. Isso não é seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Quando eu estava aqui pensando
sobre o que eu ia gravar, né, esse vídeo, sobre o que eu ia falar, e quando eu estava analisando sobre essa palavra, e eu estava, gente, quantas e quantas pessoas não têm esse equilíbrio? Se amam demais o outro, amam demais a esposa, ama demais o marido, ama demais os filhos, ama demais até mesmo os líderes, porque muitas das vezes a gente ama amar o outro a ponto de me prejudicar? Não. Não. Eu preciso amar o outro com equilíbrio. Se eu permito que o outro me fira, fulano me feriu, tadinho, vou ficar quieta, que se eu falar, ele vai se entristecer. Mas entenda, você ficou triste. E aquela palavra vai ficar, remoendo, 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 remoendo. Aí aquela palavra pode se tornar uma angústia, uma ferida, né? E até coisas piores. Tá? Então, quando eu permito que o outro me fira e eu não consigo ter o equilíbrio para comunicá-lo, não é brigar, gente. Depois que eu aprendi isso na minha vida, muitas coisas mudaram, tanto dentro de mim quanto à minha volta. Porque às vezes o outro me feria e eu ficava quieta para não, vou nem falar nada porque senão vai magoar. Só que eu ficava ali magoada, aquela palavra ali, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Então assim, quando eu aprendi a ter o equilíbrio de falar o que eu estou sentindo sem ferir o outro, meu Deus, tudo se tornou mais leve. Tudo ficou mais tranquilo. Então agora eu consigo, olha, aquele negócio que você falou assim, eu não gostei. Eu não sei por que você falou, eu não sei qual foi a sua intenção, porque nós não conhecemos a intenção do coração do outro. A gente só se limita ali a fala. Falou, mas por que falou? Qual a intenção? Por que quis falar? Então assim, e agora eu consigo, olha, você falou isso assim, talvez eu nem fale naquele momento, mas eu espero ali acalmar e eu falo, lembra aquele dia que você falou assim, assim, assim? Então eu fiquei tão triste, eu não entendi o que você quis dizer. E às vezes a pessoa, não, eu não... Eita, lembrei aqui, lembrei aqui de um episódio que aconteceu aqui. Eu sou casada há 22 anos. Então, assim, há 22 invernos que meu esposo me vê de meia. Tá? Eu durmo com a meia. Eu sinto muito frio no meu pé. Meu pé fica muito gelado. E aconteceu um episódio que eu coloquei a meia. E aí eu falei assim... eu deitei. Eu deitei. Aí eu falei, esqueci minha meia. Aí ele, meia? Pra que meia? Aí eu falei assim, pra que meia? Para esquentar o meu pé. Para esquentar o meu pé. Aí ele foi e me diz, que patético. Gente, vocês não vão acreditar não. Aquela palavra me feriu. E eu não consegui dormir direito aquela noite pensando naquela palavra. Eu falei, gente, então há 22 anos que ele acha que eu sou patética de meia? Como assim ele nunca me falou isso? Como assim que ele nunca falou sobre isso? Gente, eu sou patética de meia. E eu durmo de meia. Tem dia que eu passo o dia inteiro de meia. Que isso? Sou patética. Gente, ficou aquela palavra. Não dormi bem à noite. De manhã, fui trabalhar. Quando foi à tarde, cheguei em casa. Eu cheguei em casa, chamei ele. Falei, calma aí. Aí eu... Amor, vem aqui no quarto pra gente conversar. Aí ele veio. Desculpa. Aí ele veio. E aí eu falei assim, amor, tô muito triste com você. Eu quase não consegui dormir essa noite. Ele, que foi, amor? Não, porque... Aí contei a história pra ele. Gente, ele deu uma gargalhada. Eu falei, tu tá rindo de quê?
Ele, Mona, não quis chamar você de patética. Eu quis falar, tipo, que você fica parecendo pateta. Aí foi essa palavra que veio na minha cabeça, gente. Eu não aguentei, não. Entenda bem, entenda bem. Uma palavra que eu poderia carregar isso por dias e ficar de cara feia e isso se tornar uma briga, né? Um pequeno mal entendido. Aí eu abracei ele, poxa, eu pensei que tu tinha me chamado de patética. Ele não quis dizer pateta, mas eu falei patética, que foi a palavra que veio. Aí eu, tá certo, meu bem. Aí abracei ele e tal. Então, voltando aqui. Eu só consegui ter essa conversa, perguntar a ele, porque hoje eu consigo me amar e também amar o próximo. Por que eu fui perguntar a ele? Por amor a mim. Calma aí, eu preciso dizer a ele que eu estou ferida com isso. E por amor a ele, para que eu não ficasse de cara feia e ele ficasse sem saber o que fez. Porque se ele tivesse falar, não, é isso mesmo, eu acho patético, eu ia me entristecer, mas ele também ia saber que eu ia me entristecer, mas também eu ia entender o que ele quis dizer e a gente ia dar um jeito ali de acertar, porque, né, claro que tudo o que abrange é o perdão. Eu ia perdoá-lo, claro, mas eu ia mostrar pra ele que aquela palavra me feriu, tá bom? E é isso que eu quero que a gente aprenda aqui, né? Quando Jesus vai nos dizer assim, ó, ame o próximo como a ti mesmo, é assim, ó, dê atenção, a mesma atenção que você dá a ele, dê a você também, tá bom? O mesmo carinho que você tem pelo outro, tenha por você também. As coisas que você renuncia, né? Por amor ao outro, renuncie algumas coisas por amor a você também, né? Porque a gente é muito mais fácil a gente fazer pelo outro, né? Um exemplo, comer algo que eu não gosto para agradar o outro. Sim, mas e você? Aí você vai ficar desagradado. Muita gente não vai concordar com o que eu tô falando aqui, mas o que eu tô falando aqui foi o que eu aprendi, o que tem funcionado pra mim e eu acredito que vai funcionar pra muita gente. Tá entendendo? É a mesma coisa de você ser convidado para ir em algum lugar, às vezes você não quer ir. E qual o problema não querer ir? Qual o problema não estar disposto naquele momento? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Mas a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que fazer, porque senão o outro vai ficar chateado, aí vai ficar aborrecido, vai ficar de mal. Gente, se o outro ficar aborrecido, de mal, é problema dele. Porque o que eu sinto, o que eu penso é problema meu. E o que o outro sente e o que o outro pensa é problema dele. Ele precisa se resolver. Tá entendendo? Porque a pessoa... Aí hoje eu já consigo, tipo assim... Olha, ô fulano, vamos em tal lugar, tal. Não quero não. Tá bom, meu bem. Mas tá tudo bem? Aí a pessoa às vezes... Tá sim, eu só não tô com vontade de ir. Ou então, poxa, eu não tô me sentindo muito bem pra sair não. Tá bom, ok. O que não posso é eu falar, fulano, vamos em tal lugar comigo? Aí a pessoa, não vou não. Tá certo, tchau. Desligar e ficar. Tá vendo? Nem quer ir. Não gosta não mais de andar comigo. Ih, será que ela tá chateada por causa disso? Será que não sei o que vai ficar na minha cabeça, no meu pensamento? Aí isso é problema meu. O outro tá lá na paz dele, seguindo em frente, e eu aqui tentando achar o que foi, porque não veio, porque não falou, porque não convidou. Gente, essa questão de amar o próximo, que eu aprendi com a minha mãe, era tão intensa, que eu já cheguei a ponto de ficar chateada quando alguém não me chamar para ajudar. Não, me diga se isso tem lógica. Isso tem lógica, gente? Não. Se a pessoa não me chamou para ajudar é porque ela não quer me ajuda naquele momento. Ou porque ela não precisa, ou porque ela tem uma outra pessoa que ela vai chamar. Qual o problema? Qual o problema? Tá vendo como é que a gente coloca problema em tudo? A gente cria coisas na nossa cabeça.
Então não é isso que eu quero viver. Não é isso que Jesus me ensina. Não é isso que ele tem para minha vida. Jesus veio para nos trazer paz, tranquilidade, equilíbrio. Equilíbrio. Então, assim, quando nós conseguimos equilibrar os nossos sentimentos, calma aí, eu amo, mas eu também me permito ser amada, eu permito me amar. Eu cuido do outro, mas eu também me cuido. Tá bom? Ah, eu renuncio isso aqui pra me agradar o outro, seja o esposo, seja o filho, seja a mãe, seja pai, seja o irmão, seja o que for, seja o líder, seja o que for. Eu renuncio, mas eu também renuncio algumas coisas. Um exemplo, vai ter uma reunião, eu não posso estar naquela reunião. Tá tudo bem, se não for um caso de vida ou morte, olha, hoje eu não vou poder estar. Mas antigamente eu ficava me martirizando, eu ficava, eita meu Deus, se eu não for, o que vão pensar, o que vão achar, o que vão... Gente, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, o que o outro... É problema dele, não meu. Tá certo? É problema dele e não meu. Qual o que eu tenho que fazer por mim? Calma aí. Eu posso ir, dá pra ir. Se eu for agora nesse horário, vai prejudicar algo aqui na minha casa, na minha vida, com meu esposo, com meus filhos? Ah, não, então eu posso ir. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Então vamos dar um exemplo assim, alguns exemplos assim, pra gente ter uma noção assim, se eu tô me amando. Eu tenho 1 quilo de arroz, tá? 1 quilo de arroz, vamos coisa assim. Eu tenho 1 quilo de arroz. E aí, alguém bateu na minha porta. Não, que eu queria, vim aqui pra te pedir 1 quilo de arroz. Tá? Aí eu pego aquele quilo de arroz, o único que eu tenho, dou pra pessoa. Fico sem. Eu te pergunto, eu tô tendo amor próprio? Eu estou me amando? Eu respondo, não. Não. Porque aí eu tenho 2 opções. Eu posso dizer para ele, olha, meu filho, hoje eu não tenho como te dar arroz. Porque eu só tenho 1 quilo ali que eu vou cozinhar, tá? Porque acabou e só tal dia eu vou fazer a compra. Ou eu posso também, solidária, parto no meio. Olha, eu não tenho 1 quilo. Aliás, eu tenho só 1 quilo. Pra que eu não fique sem, eu vou partir aqui, eu te dou meio e vou ficar com meio. Aí sim eu demonstrei amor. Mas quando eu dou aquilo que vai me faltar, seja o que for, material, sentimental, quando eu dou aquilo que vai me faltar, não tenho amor próprio, gente. Eu não posso dar algo e ficar sem. Então, se eu dou muito amor, mas eu não me amo, a minha tendência é, entrar numa depressão. Porque aí vai vir baixa autoestima, ansiedade, né? E aí, depressão. Quando a pessoa começa a se olhar no espelho e não se ama mais, não se enxerga mais, né? Porque se doa demais. Então é depressão. Então, é como eu já falei aqui, se eu permito que o outro me fira e eu não comunique a ele que ele me feriu, e eu fico ali com aquelas palavras ali, ó, me feriu, e agora pensou isso, fez isso, e eu não comunico também, eu não estou me amando. Eu estou amando mais o outro, para que ele não se entristeça, eu fico calada. Não é assim. Não é assim. Isso aí é a forma mais difícil de se viver. E aí se eu vou em algum lugar só para agradar também, não estou me amando também. Então que você possa refletir, né? Refletir nessas palavras. Eu gosto de falar assim, pense, reflita e seja transformado pela graça de Deus. Porque Jesus, ele deixou para nós muitos e muitos ensinamentos. Mas muitas coisas o homem, né, deturpou e fez ali de acordo para que ele seja beneficiado. Tá entendendo? Mas se o amor, ele vem com manipulação, que amor é esse? Não é o amor que Deus nos ensinou.
O amor, ele tem que ser leve. Eu não posso ser obrigada a amar. Eu tenho que amar porque eu amo. Porque aquela pessoa me agrada, né? Ou não. Não tô dizendo aqui que tudo tem que ser... Ai, eu só vou amar quem faz tudo o que eu quero. Não, não. Porque senão é aquilo como eu falei. Tá, aí você convida a pessoa não pode vir. Isso quer dizer que a pessoa não te ama? Ou que você vai deixar de amá-la? Não, você vai compreendê-la. A compreensão e o equilíbrio e o perdão, tudo isso caminha junto. Tudo isso são ferramentas que nos fazem crescer como pessoas, como seres humanos, nos tornarmos melhores, tá certo? Algumas pessoas, quando você começar a se amar, a se priorizar, a se cuidar, vão estranhar. Né? Porque ela agora não tá mais em todos os lugares. Agora ela não fala mais com todas as pessoas. Agora ela não faz tudo pra agradar todo mundo. E tá tudo bem. Por quê? Eu comecei a me amar, a me priorizar, a me olhar, a me entender, a me enxergar, a aceitar os meus sentimentos, né? Se eu tô triste, não vou lá porque eu tô triste, eu vou entristecer a outra pessoa. Não, fica na sua, fica quietinha, tá? Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Tá? É amá-lo independente das escolhas dele, né? E que ele me ama independente das minhas escolhas, mas que eu possa cumprir esse mandamento dessa forma, que é um mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Nem amar ele demais e eu de menos, e nem me amar demais e nem ele de menos. Pense, reflita e seja transformado pela graça de Deus. Deus abençoe.